Alô, esse é o Amigos da Corte, o programa do ITS que discute como os tribunais estão decidindo questões ligadas a direito e novas tecnologias. Temas como privacidade, proteção de dados, responsabilidade civil das plataformas, você sempre vai ver por aqui. Esse é o nosso primeiro episódio, que é dedicado justamente ao tema de responsabilidade civil de provedores, de olho especialmente em duas ações que estão em tramitação no Supremo Tribunal Federal. A pergunta é: será que um provedor, como uma rede social, um site de vídeo, responde pelo conteúdo que são postados pelos seus usuários? Então, quando alguém sobe um vídeo, uma foto, faz um comentário, será que a plataforma responde por esse conteúdo que vem de um usuário? Nós temos duas ações atualmente no Supremo Tribunal Federal que discutem exatamente esse problema. A primeira ação é o recurso extraordinário 105.7258, que envolve a Liandra e Google. A Liandra é uma professora de Minas Gerais que foi criada uma comunidade na rede social Orkut, chamada Eu Odeio a Liandra. E a professora, então, ingressou com uma ação judicial contra a empresa que desenvolve a rede social, ou que desenvolvia a rede social Orkut, dizendo que a criação dessa comunidade causa danos à professora. Esse caso foi julgado favoravelmente à professora e, em repercussão geral, chegou ao Supremo Tribunal Federal na relatoria do ministro Luiz Fux. Esse caso é interessante porque ele acontece antes da entrada em vigor do Marco Civil da Internet. E se questionava lá atrás, antes de 2014, qual seria o regime de responsabilização dessas plataformas. A gente pode dizer, de forma muito rapidinha, que os tribunais têm decidido de forma bastante reiterada sobre esse assunto, começando com algumas decisões que entendiam que os provedores nunca respondiam por nada. Em seguida, migrando para uma orientação que entendia que os provedores respondiam com o que a gente chama de responsabilidade objetiva. O que é a responsabilidade objetiva? É uma responsabilidade que não analisa a culpa do agente para o resultado danoso. Bastaria que a vítima ali comprovasse que ela sofreu um dano e que esse dano ele decorre de uma conduta da empresa. Essa tese pela responsabilidade civil objetiva, ela é muito aproximada de teses de responsabilidade do consumidor, que sofre danos por conta de produtos ou serviços adquiridos. Essa é uma teoria que vigorou bastante nos nossos tribunais no finalzinho da década passada, começo dessa década, que foi substituída, em grande medida, por uma tese que a gente chama de responsabilidade civil subjetiva. Então não se perca. Primeiro, não responde por nada. Segundo, RESP objetiva. Terceiro, RESP subjetiva. E o que é essa responsabilidade subjetiva? Ela funciona num sistema que a gente chama de notificação e retirada. Ou seja, os provedores eles não teriam obrigação de monitorar a plataforma como um todo. Mas assim que alguém notificasse, eles seriam obrigados a remover esse conteúdo do ar. A gente chama de notificação e retirada, justamente porque a pessoa notifica e o provedor é obrigado a retirar, a remover esse conteúdo. Se não fizer, o provedor responde por esse conteúdo que foi postado, não pelo provedor, mas por um usuário, mas por um terceiro. Qual é o inconveniente dessa tese? Essa tese da notificação e retirada faz com que cada um de nós possa se tornar juiz do seu próprio caso. Então, se tem um conteúdo que eu reputo como sendo ofensivo, eu notifico a plataforma e a plataforma, se não remover, será responsabilizada por esse conteúdo. Ou seja, existe aqui uma certa mistura entre a figura da vítima e a figura do juiz, que decide se o conteúdo é ou não ofensivo. E como vocês podem imaginar, essa teoria pode gerar restrições bastante severas à liberdade de expressão, porque todo mundo teria a possibilidade de denunciar qualquer coisa e a plataforma seria obrigada a remover esse determinado conteúdo, essa foto, esse vídeo, esse texto. Justamente para solucionar esse problema é que o Marco Civil da Internet, em 2014, traz uma nova resolução sobre esse caso. O Marco Civil da Internet, no seu artigo 19, justamente para proteger a liberdade de expressão,
diz que os provedores apenas serão responsabilizados caso eles falhem em cumprir com uma ordem judicial que ordena a remoção daquele conteúdo. Tá. Mas aí você pode pensar, quando o Marco Civil, no seu artigo 19, diz que o provedor apenas será responsabilizado se ele não cumprir uma ordem judicial, será que isso quer dizer que todo o conteúdo na internet brasileira só pode sair do ar se tiver uma ordem judicial que ordene a sua remoção? Não é isso que diz o artigo 19 do Marco Civil. Ele diz que o provedor apenas será responsabilizado caso ele não cumpra uma ordem judicial. Em nenhum lugar no Marco Civil está dito que o provedor só pode remover o conteúdo com a ordem judicial. Não, negativo. Os provedores podem remover conteúdos da sua plataforma caso esses conteúdos violem os seus termos de uso. E é aí que mora grande parte da controvérsia que a gente volta e meia vê no noticiário, do provedor que removeu um conteúdo que ele tinha como abusivo, que ele tinha como violador da plataforma, e no final das contas se descobre que essa remoção foi indevida, foi abusiva. Mas vale lembrar que no Marco Civil da internet o que se procura fazer é gerar essa proteção para a liberdade de expressão, ou seja, o provedor só responde caso ele fale em cumprir uma ordem judicial. Esse artigo 19 do Marco Civil, ele foi contestada a sua constitucionalidade. Então hoje existe uma segunda ação no Supremo Tribunal Federal que discute responsabilidade civil de plataforma, questionando se o artigo 19 não infringiria as disposições da própria Constituição de proteção da privacidade, da honra, da imagem e também direitos do consumidor. Esse é o recurso extraordinário 103.7396. Nessa ação, então, se discute a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da internet. E vale lembrar, nessa ação no Supremo, que discute a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da internet, que 14 petições de amicus curiae já foram apresentadas nesse processo. E a enorme maioria dessas petições defendem que o artigo 19 é constitucional. Inclusive, o próprio parecer da Procuradoria-Geral da República, da Raquel Dodge, defende justamente a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil. E aí, acho que vale entender para onde vai essa discussão. Muito se diz que talvez essas duas ações, tanto a ação do Orkut, da professora Aliandra, que é pré-Marco Civil, como a ação que discute a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil, talvez sejam até julgadas em conjunto, o que seria interessante para deixar claro qual é o regime de responsabilidade dos provedores que vale para antes do Marco Civil da internet, ou seja, antes de 2014, e o que vai valer após a entrada em vigor do Marco Civil da internet, ou seja, após 2014, e aí definindo os contornos do artigo 19 do Marco Civil da internet. Uma notinha muito pessoal, o entendimento de todos nós aqui no ITS é que o artigo 19 do Marco Civil da internet ele é plenamente constitucional. E ele, inclusive, acho que para a gente entender um pouco uma transformação positiva que ele faz na rede, é justamente a ideia de que o artigo 19, uma vez em vigor, ele faz com que o provedor, a plataforma lá na ponta, quando recebe uma denúncia, se a plataforma entender que esse conteúdo viola os termos de uso, ela pode remover. Mas ela não vai se sentir constrangida a remover simplesmente porque qualquer pessoa denunciou qualquer conteúdo. Num Brasil muito polarizado, em que é muito fácil entender que grupos de pressão podem forçar para a remoção de um conteúdo ou outro, ter uma garantia legal que faz com que as plataformas elas não se sintam pressionadas a remover simplesmente porque alguém denunciou, parece positivo. Mas vale lembrar, o artigo 19 não resolve todos os problemas. Se por um lado ele protege a liberdade de expressão, é preciso ver o outro lado da moeda, que é plataformas podem remover conteúdos antes da ordem judicial. E aí a pergunta é, com que critério? Com que grau de transparência? Como é que elas fazem isso? Então, acho que é importante a gente olhar para o futuro e conciliar, de um lado, a proteção que o artigo 19 do Marco Civil oferece às plataformas, e aí vale dizer, pequenas ou grandes. Essa não é uma lei que apenas protege grandes plataformas. Se você tem uma startup
que você está começando a levantar, que depende de conteúdo postado pelo seu usuário, seja foto, vídeo, texto, o artigo 19 te interessa. É ele que vai impedir que você seja responsabilizado na largada por aquilo que o seu usuário postar na plataforma. Mas, vale dizer, é preciso que as plataformas também façam um esforço de dar maior transparência, maior segurança sobre o que elas removem, como elas removem, antes de uma eventual ordem judicial. E aí, gente, só para fechar, lembrando que o artigo 19 também, no Marco Civil da Internet, legitima a competência dos tribunais, dos juizados especiais para julgar esses processos que envolvem remoção de conteúdo. E em determinados casos você nem precisa de um advogado, ou seja, tornando mais fácil que você tenha, eventualmente, uma ordem judicial que obrigue o provedor a remover um conteúdo, caso ele não o faça espontaneamente. Bom, então, esse é o cenário da discussão sobre responsabilidade civil de provedores no Brasil. Existem duas ações no Supremo Tribunal Federal, uma discutindo Orkut e uma outra ação discutindo o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Esse é um tema no qual o ITS se envolve bastante e acompanha as nossas publicações, nossos vídeos, nossas palestras sobre esse tema, que é muito importante para o futuro da internet brasileira. E esse foi o Amigos da Corte, o programa do ITS, que debate como os tribunais estão decidindo questões ligadas a direito e novas tecnologias. Temas envolvendo privacidade, dados pessoais, responsabilidade civil das plataformas, você sempre vai ver por aqui. E se você quiser seguir o Amigos da Corte, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e colocar os seus comentários. Seus comentários são muito úteis para que a gente possa entender o que você está vendo para o futuro em temas ligados a direito e tecnologia e quais assuntos você gostaria que a gente discutisse aqui também no programa. Tá bom? Aguardo você na próxima. Um abraço. Tchau, tchau.